dar uma revigorada. Irmãos, nós estamos nesse mês de novembro meditando sobre algo, só que veio uma palavra no meu coração ontem e Deus mudou a palavra de hoje. Eu não vou conseguir pregar sobre o tema que a gente estava, porque o Senhor está me impulsionando a pregar sobre algo diferente do que brotou no meu coração, e eu creio que o Espírito Santo está conduzindo isso para nós, para a nossa vida. Nós estamos falando sobre uma igreja triunfante. No próximo domingo, vai estar aqui até outra pessoa pregando, a irmã pastora Aline, que é lá de Extremóis, uma amiga nossa. Ela e o esposo Gustavo vão estar aqui. Então, você vai ser abençoado com a palavra que ela tem. Mas sobre o tema que a gente está meditando, o Senhor tem uma palavra diferente hoje para nós, para o meu coração e para o seu. Você crê que o Senhor faz essas coisas? Deus, Ele muda cenários. Eu estava, e é tanto que eu forçando, ontem até para escrever sobre a mensagem, e veio, mas não sei, sabe quando você sente assim, veio por obrigação, mas não veio aquele, quando a gente estava aqui adorando ao Senhor, Deus me trouxe a lembrança dessa palavra, que ontem eu estava ouvindo uma ministração e me veio uma resposta de Deus sobre algo. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, nós vamos discorrer aqui. A pastora Rafaela não está, a irmã Leni também, eles estão voltando agora de viagem, elas estiveram nesse final de semana em nossa igreja lá em Fortaleza, estavam no Congresso das Escolhidas, que é o Congresso de Mulheres. Se o Senhor permitir, ano que vem mais mulheres vão, em nome de Jesus, mas eu tive que desafiar elas e dizer, vocês vão, porque se a gente deixar a circunstância, a situação, fica sempre, não vai dar, não, vocês têm que viver essa experiência. E para a gente poder viver experiências, a gente tem que ser muitas vezes desafiados também. E elas foram, graças a Deus o Senhor abriu as portas para isso, e elas estão voltando, estão maravilhadas com o que o Senhor fez lá. E antes da gente ler a palavra, eu queria que orássemos por irmãos que estão enfermos. O irmão João Paulo não pôde estar hoje, está muito enfermo, a filha do irmão Neto também, não sei se tem mais alguém, mas nós vamos orar por aqueles que estão enfermos. Quando muda o clima, vem o calor, aí agora vem outra virose, porque o irmão João Paulo, isso mesmo. E aí, antes do calor já tem virose, aí vem o calor, vem virose também. O povo sofrido, tudo com o nariz vermelho aí de coçar, mas vamos orar. Senhor, eu peço a tua cura sobre nossos irmãos que estão enfermos, tantos que estão aqui, que puderam vir ao culto, aqueles que estão acompanhando em suas casas, recebam uma porção de vida do Senhor, de plena restauração em sua saúde. Senhor, que o Senhor desfaça toda a obra do inferno contra nós, que nenhuma arma forjada prospere, mas que a tua graça venha superabundar na nossa vida nessa manhã. Eu oro pedindo restauração plena na saúde dos meus irmãos, desde a criança ao mais velho, que o Senhor venha com cura, com plena restauração, Senhor. Se eles tiverem, Senhor, algum sintoma grave, Pai, em nome de Jesus, vem sobre esses sintomas, restaurando plenamente, Pai, a saúde desses irmãos, para a glória do Senhor. Repreende todo o mal, Senhor, repreende agora toda sorte de enfermidade, e venha plena restauração e cura do Senhor, para a glória do Teu nome, assim que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Queria pedir em reverência a palavra do Senhor, a gente ficasse de pé. Vamos ler a partir do versículo 21 de Marcos capítulo 5. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou:
minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos aqui para o versículo 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu os discípulos: vês a multidão te aperta e diz-lhe quem te tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Versículo 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Senhor, esta é a tua palavra, acrescenta a tua bênção sobre nós, abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para compreender o que o Senhor deseja falar ao nosso coração nessa manhã. Tanto os irmãos que estão aqui e aqueles que estão acompanhando em suas casas também, recebam dessa porção de vida, de alegria, essa porção da tua presença, que é a palavra de Deus. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Esse texto é conhecido já, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Então, como você estava de pé, mas nós vamos continuar a leitura para que seja claro para nós. Nós lemos o primeiro momento que Jairo, um dos principais das sinagogas, ele estava com sua filha doente, tão doente que estava à beira da morte, mas ele ouviu falar da fama de Jesus, né? Ouviu falar sobre um Deus que estava curando, sobre algo que estava acontecendo. Jesus foi com ele, versículo 24 diz que Jesus foi com ele. Jesus saiu junto com Jairo. Versículo, continuando, grande multidão seguia comprimido. Versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia dela. Ela sentiu no seu corpo a cura do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos: tem uma grande multidão aqui que te aperta, e você pergunta: quem foi que te tocou? Ele respondeu, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ela pensava com ela mesma, né, que algo tinha acontecido, e ela veio e se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. E Jesus disse a ela: filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Vamos pausar aqui. Veja uma coisa interessante. Quando eu estava meditando sobre isso, esses textos que se conectam, tem uma resposta interessante de Deus para a nossa vida. Como assim? Muitas vezes, nós estamos na estrada da nossa vida, caminhando em Deus, e Jesus diz: eu vou socorrer você, eu vou com você. Jairo chegou e disse: olha, eu estou com uma necessidade na minha casa, minha filha está doente, minha filha está enferma, e eu preciso de ajuda. Jesus falou que eu vou com você. Só que no caminho, para ir até lá, tinha outras demandas que foram acontecendo para Jesus,
resolvê-las. Às vezes é assim na nossa vida. Jesus diz: eu vou ser socorro para você, eu vou te socorrer, mas no caminho parece que tudo parou. Parece que Jesus disse: você vai ter que esperar eu socorrer outra pessoa aqui, mas o seu eu vou socorrer. Tenha calma, tenha paciência. Não sei se você já se sentiu assim, não sei se você já passou por uma situação como essa, de que é como se Deus prometesse algo que parece que vai ser semana que vem, e essa semana que vem se torna 5 anos, 10 anos, 12. Só que aqui nós temos uma convergência interessante. Aquela menina tinha em torno de 12 anos, a mulher tinha gasto todas as suas economias para tentar ficar curada. Por quantos anos? 12 anos. Também ela gastou isso. Gastou por 12 anos todas as suas economias para ficar curada de algo que não conseguiu. E agora você pode imaginar quantas pessoas também não estão na mesma situação, esperando de Jesus uma resposta, esperando do Senhor um socorro, esperando do Senhor que Ele venha ajudá-lo. Pode ficar com ele aí, viu? Não tem um problema do bebê chorando, não tem um problema nenhum. Agora, se ele estiver com fome, dê de comer, tu só não vai dar o peito, né? Que tu não pode. Que é o pai. Mas, a gente vive situações como essa. Às vezes você recebe uma palavra de Deus, ela chega num momento difícil e duro da sua vida, renova teu ânimo, mas não acontece amanhã. Não acontece semana que vem. Não acontece no mês que vem. E você fica: meu Deus, quando é que o Senhor vai chegar com a providência? Quando é que o Senhor vai chegar com aquela resposta que eu estou esperando? Quando é que o Senhor vai trazer a resposta disso? A gente fica perturbado por dentro. Isso coloca muitas vezes nossa fé em xeque. A gente pensa: será que eu estou crendo mesmo? Ou será que Deus ainda faz? Será que Deus ainda opera? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está olhando a minha angústia? Será que Deus não observou ainda que eu sou um filho que eu estou cansado de esperar? Muitas vezes nós estamos nessa posição. Estamos cansados de esperar em Deus. Estamos cansados de ver acontecer na vida do outro e não na nossa. Estamos olhando e dizendo: meu Deus, qual a necessidade disso? Qual a necessidade dessas coisas acontecerem, né? Mas veja uma coisa interessante. Jesus aqui, ele poderia dizer: tenha fé. Sua filha vai ficar curada. Né? Mas Jesus só disse: vamos. Aonde é? Vamos lá. Só que o tempo até chegar à casa de Jairo, tinha alguém muito necessitado no caminho. E Jesus tinha que socorrer essa pessoa. E talvez você diga: mas se ele é onipresente, ele está em todo lugar, por que a minha necessidade não foi atendida hoje, teve que ser deixado para outro dia, né? E aqui é onde vem a prova do Senhor no nosso coração, onde está baseada a nossa fé, aonde é que ela está sendo alicerçada. Sabe, irmãos, nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, e por vezes nós esquecemos do que lemos. Sabia disso? Nós esquecemos do que meditamos. Quando eu era pré-adolescente, na idade assim da minha filha, eu me lembro como se fosse hoje, que na igreja sempre diziam isso: olhe, Jesus está voltando, confiem no Senhor, os sinais mostram a vinda de Jesus.
Só que uma coisa que a gente não consegue perceber, que a gente é enredado, e no final dos tempos é algo que tem acontecido muito, é o engano. O engano é uma arma muito forte do diabo. E isso faz com que a gente perca a visão. A gente perde até a noção do que vai acontecer. Vamos aqui para Mateus 24. Depois a gente volta para Marcos capítulo 5. Mas vamos aqui para Mateus 24, só para a gente contextualizar essas coisas. Mateus capítulo 24, no versículo 3, Jesus aponta algo muito interessante aqui. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos, o quê? Engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o engano será, e está sendo, uma arma importante do diabo, né? As formas sutis de engano que o diabo trabalha, né? Por exemplo, o diabo pode nos enganar com tribulações, com dificuldades, com lutas e dores, e você pensar, Deus não olha para mim, Deus não é a meu favor. A doença é uma coisa interessante, o diagnóstico de uma enfermidade, quando chega, ele pode desestabilizar uma família inteira. Eu já vi diagnóstico de enfermidade desestabilizar casamentos, como se o alicerce daquela família fosse o filho, por exemplo, que teve um diagnóstico, e se o filho, por exemplo, vem a morrer, o casal também morre, porque a união deles não era um amor genuíno, né? Ela passou de uma experiência, se tornou a experiência de ter um filho, os filhos uniam aquele casal, mas se esquece que os filhos vão um dia sair de casa. Então, assim, tem muitas formas de engano que o diabo pode trabalhar. O diabo pode usar um engano, aqui como nós vimos, até através da igreja. Como assim? Nós precisamos saber quem são os falsos profetas, os falsos mestres, quem está anunciando uma mensagem incoerente com a palavra. Mas veja que coisa interessante, os falsos profetas, eles só conseguem pegar coração de pessoas que estão distantes da palavra de Deus, certo? Pessoas que não meditam na palavra, não buscam o conhecimento, não oram, elas são presas fáceis para falsos profetas. Eu vi uma coisa interessante só para exemplificar para mim e para você de forma bem simples. Quando a oratória é uma coisa muito interessante, né? A forma de falar, desde a época dos gregos,
da filosofia grega, a forma, a retórica, é algo que pode mexer com o emocional das pessoas. E eu vi um falso mestre pregando esses dias, e era um cortezinho, ele dizendo que a palavra DNA era uma palavra em hebraico que significava Adonai, mas não. DNA é uma palavra em inglês que é desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Que não tem nada a ver com a palavra Adonai. Mas todo mundo no culto, oh glória! Porque nem conhecimentos gerais a pessoa tem. E o cara pregando como se fosse algo maravilhoso, uma grande revelação de Deus. Porque falta para ele o quê? Conhecimento do texto simples e pregar o texto simples. Ele quer uma nova grande revelação para poder encher a agenda dele de pregações. E dali ele parecer alguém que está fornecendo alguma coisa. Só que desde a época dos profetas, muito antes de Cristo, a palavra já diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu estou distante do conhecimento da verdade, que me dá trabalho conhecer, abrir a Bíblia todos os dias, procurar entender o texto, não pegar o contexto para satisfazer meu ego, mas tentar compreender o que aqui está falando, isso pode pegar o coração de muita gente. Porque as pessoas estão sendo enganadas pelo enredo desse mundo, até dentro da própria igreja, e isso é perigoso. Só que nós estamos expostos a isso, e nós vamos combater como? Com o conhecimento da palavra de Deus. Se nós buscarmos o conhecimento, nós vamos obter conhecimento para confrontar o falso ensino. Dizer, irmão, peraí, vem cá. A palavra de Deus não diz isso, não. Tanto que hoje, as pessoas têm até vergonha de confrontar pela palavra. Não, isso aí não pode sim, irmão. A palavra me libera para isso. Chega lá no pastor, ô irmão, o senhor pregou aí, mas a palavra do Senhor não diz isso, não. Então estamos tão orgulhosos a ponto de não receber até uma admoestação. Porque é bem interessante quando fala que virão muitos em meu nome, né, que serão falsos cristos, pessoas que vão apontar uma salvação para alguém. Hoje nós temos uma pseudo-salvação, que é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro tem sido pauta até na própria igreja do Senhor Jesus. Você mede a tua alegria pela prosperidade financeira do outro. Ah, o outro lá está prosperando, é porque eu não fiz o sacrifício que ele faz, é porque eu não fiz como ele faz. Não é sobre isso. Nós não podemos nivelar assim. Isso é engano, irmãos. Isso é engano. Por quê? Mateus 19 mostra um jovem que tinha muito dinheiro, mas ele não sentia o quê? Satisfação plena na salvação. Ele diz, alguma coisa me falta, e eu quero encontrar isso. Uma coisa que eu tenho sido confrontado muitas vezes pelo Senhor nesses dias, é uma coisa assim, irmão, e é uma pergunta que fica, se Jesus tirar tudo de você, o que é que sobra? Você continua crendo? Você continua perseverando? Se Deus tirar o dinheiro, tirar os recursos, se até a tua saúde ficar fragilizada, você vai continuar crendo? Ou nós só cremos que Deus está operando e é conosco quando tudo está dando certo? E muitas vezes, quando Deus nos faz passar por testes, como esse que nós estamos entendendo aqui, que Deus fala assim, eu tenho algo grande na sua vida, e você, oh glória a Deus, e você está esperando a bênção chegar, e parece que tem alguém na sua frente, sempre tem alguém na sua frente.
Sempre parece que Jesus está colocando alguém na sua frente. Já parou para pensar que pode ser Deus nos provocando? Mas como assim? Deus está provocando a minha fé. Eu ouvi uma coisa esses dias que foi bem confrontadora, que era assim: a sua vida de oração mostra que líder você é em Deus. Você não pode alcançar algo em Deus com a vida de oração que você tem. Muitas vezes nós queremos viver algo grande no Senhor, mas a nossa vida de oração, é muito rasa. E quando eu falo vida de oração, não estou falando só, então eu tenho que ser sistemático. Não é sobre isso. É ter prazer no que você faz para Deus, orar, buscar a face do Senhor, ter isso como primazia para a sua vida, ter isso como ponto de partida da sua vida, não só quando a gente precisa, não só quando o socorro precisa ser rápido, mas é o cotidiano. Sabe, irmãos, nós como crentes, nós temos mais dificuldade de viver uma vida devocional do que buscar o Senhor por uma necessidade. A maior dificuldade do crente é ter uma vida devocional a Deus, porque ele vai ter muita distração, ele vai ter um investimento muito grande do inferno para isso. Para a batalha espiritual, para você fazer jejum, um propósito, como a gente mira no alvo, é muito mais fácil. Mas para o dia a dia, sabe, para viver a demanda. Eu estava numa igreja esses dias e o pastor estava contando uma história que tinha um jovem que congregava lá com ele, que ele passou 10 anos preso. E lá no presídio ele era uma bênção, ele era pastor, ele era missionário, ele pregava, ele fazia tudo. Convertia gente, expulsava demônio, mas quando ele saiu do presídio, que foi viver a vida normal e cotidiana, ele não aguentou. Olha o que ele não aguentou. Ele passou 10 anos lá dentro sem sexo, mas quando foi para fora ele não conseguiu esperar uma mulher em Deus. Teve que arrumar logo uma mulher para... Você entende? O quanto é confrontador isso para nós? Porque, como ele tinha um prazo, você vai passar aqui 10, 15, 20 anos, o cara foca no prazo, certo? Se Deus disser para você, olha, irmão, em 5 anos eu vou te abençoar, e você foca no prazo. Mas vamos supor que chegou os 5 anos, a promessa de Deus era 5 anos, ele diz, eu não sei, agora é tempo indeterminado. E aí, você vai fazer o quê? Aí é onde vem a forma provocativa de Deus, de provocar a minha fé e a sua, e saber onde está o meu coração e o seu. Sabe por quê, irmãos? Deus não pode entregar nada grande para alguém que ele tenha por completo. Que Deus não tem um coração por completo. Sabe por quê? Se você observar na história, Deus já perdeu o coração de muita gente por causa de algo que até o próprio Deus deu. Porque ele não soube administrar essas coisas. Porque ele não soube ser fiel a essas coisas. Porque ser fiel no pouco e no muito é uma prática cotidiana, não é uma prática de vez em quando. Nós temos essa outra dificuldade de ser fiel no pouco para ser elevado no muito. Tem pessoas que não conseguem sair do pouco para ir para o muito, porque no pouco ela não consegue ser fiel, no muito vai ser menos ainda. E às vezes você vê o ímpio vivendo no muito, porque ele sabe ser mais fiel do que o crente. E, gente, isso é um choque para nós. Deveria ser um choque assim, dizer, meu Deus, me perdoe, me ajude. Como é que pode o filho das trevas ter mais prudência do que o filho da luz? Porque nós nos apoiamos na graça para fazer pequenas concessões que não nos levarão a uma plenitude com Deus. Nós fazemos como? Fazer uma concessão hoje, não vou fazer tal coisa hoje. Deus entende, né? Mas o filho das trevas, ele não, tem que ser prudente, ele tem um objetivo, um prazo, sabe? Ele está buscando esse prazo, mas o crente se apoia, eu não sei quando vai ser, eu não sei quando Jesus vai voltar, então pode ser hoje, amanhã e etc. Ele vai levando, deixando a vida levar.
Aí ele vai sentindo que parece que pessoas entraram na sua frente, como essa situação de Jairo, que precisava de um socorro para sua filha. E no caminho aparece uma situação de maior dificuldade, que Deus tinha que socorrer alguém. Aí você pode dizer assim: ô pastor, mas contextualizando para os dias de hoje, como Deus é onisciente, onipresente, Ele poderia, sim, Deus poderia muita coisa. A questão não é sobre o que Deus poderia, é sobre o que Deus está fazendo agora. Ok? Então o que Deus está fazendo agora na minha vida e na sua vida? Então voltando aqui para o texto, aquela mulher, ela estava gastando suas finanças para ser curada. Talvez eu e você, você tenha alguém que está há muito tempo também precisando do socorro de Deus, e Deus colocou na sua frente, vamos dizer assim. Parece que no caminho para a tua bênção, Ele disse assim: espera aí que eu tenho que curar essa pessoa. Só que, vamos lá, presta atenção nisso aqui. Qual é a situação? Foi Jesus. Só que nessa situação aqui, o que é que nós vemos? Foi Jesus que colocou algo na frente, ou foi a fé da mulher que se colocou na frente? Hein? Não foi Jesus que colocou algo na frente, foi a fé daquela mulher, que chamou à existência a cura dela, que fez ela se colocar na frente. Agora eu acho que vocês vão começar a entender todo o enredo. A nossa fé tem nos colocado na frente, ou a nossa falta de fé tem nos deixado estacionados? Estão entendendo, irmãos? Isso é para mim e para você. Eu não estou aqui sendo melhor do que ninguém, não. Isso, eu estou esperando uma resposta de Deus também. E ontem, quando eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso, relembrando esse texto, e veio desceu ao meu coração isso. Meu Deus, como eu não percebi ainda isso. Que eu posso estar esperando algo de Deus, uma bênção do Senhor vir sobre a minha vida, uma resposta, um socorro financeiro. Às vezes as portas estão se fechando, e aí você olha assim: meu Deus, as portas estão se fechando, como vai ser amanhã? Qual o sustento? Qual vai ser a garantia? E eu já falei isso aqui: garantia não fundamenta a nossa fé. A nossa fé, ela não é fundamentada na garantia humana, mas ela é fundamentada na verdade de que Deus ama você. Sou amado por Deus, eu sou cuidado por Deus, então preciso crer nisso. É nisso que eu preciso estar firme, é nisso que eu preciso ter esperança. Versículo 34 de Marcos diz que Jesus falou para ela: vai, filha, a tua fé te salvou, fica livre desse mal. O que ela declarava antes de encontrar Jesus? Se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. Veja, ela não chegou e parou Jesus, por exemplo, como Jairo fez. Ela não pediu uma sessão com ele. Ela disse: se eu apenas tocar nele, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar em suas vestes, eu terei resposta para o que eu estou precisando. E talvez hoje você precisa tocar no Senhor para ter essa resposta. Talvez nós precisamos tocar o coração de Deus e dizer: Jesus, socorre o meu coração, eu estou muito moído, eu estou muito doído hoje. Mas o engano leva até a gente nem confessar essas coisas.
Versículo 35 de Marcos 5, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, na casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda os doentes. Aí aqui o cenário piora mais ainda. A promessa na sua vida morreu, a sua esperança, foi embora. A pessoa que você orava, a pessoa que você estava tendo esperança, acabou. Mas Jesus, sem se desesperar dessas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não cremas, creia somente. Irmãos, essa palavra é boa. Creia somente. Não temas, creia. Mas tem momentos que essa palavra no meu coração e no seu pode gerar uma revolta. Sabe por quê? Porque nós estamos cansados de esperar. Seja sincero, quem aqui já se cansou de esperar? Levante sua mão e diga: eu me cansei. Eu já me cansei de esperar. E sabe o que é bom da gente confessar e dizer assim: tem um momento que eu cansei de esperar. É que você não vai ser falso diante de Deus. E Ele vai renovar a tua esperança. Ele vai mostrar para você que esta espera não é uma punição de Deus para mim e para você, mas na verdade essa espera é um aperfeiçoamento de Deus em algo que você não compreende. Porque nós precisamos compreender uma coisa, irmão: nós somos propriedade exclusiva de Cristo. Filho, filha de Deus, comprado com o preço de sangue. Eu e você somos propriedade. Então propriedade não determina o que o dono vai fazer. Nós só obedecemos a Ele. Por quê? Porque precisamos crer no que a palavra diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não ache, mesmo que eu não esteja gostando da situação, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os caminhos pelo qual Deus nos traz de volta, os caminhos pelo qual Deus nos alinha, os caminhos como Deus faz para chegarmos a tal lugar, deveria não importar muito para nós. O que deveria importar é se Ele é o nosso pastor e Ele está conosco no caminho até chegar à vitória. Amém? Mas eu sei que tem momentos que para a gente tudo isso importa. Olhar para os outros prosperando e parece que a gente não prospera. Olhar para o outro que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só essa mulher sabe o quanto ela gastou para chegar na vitória que ela teve. Sim? A menina era nova, tinha 12 anos. Não tinha problema nenhum dela esperar. E às vezes é assim. Às vezes eu e você não sabemos o que o outro sofreu para chegar na vitória dele. É muito fácil apontar: fulano, aí a família ajudou, filho de rico, não sei o quê, passou por isso, chegou aqui porque o outro deu força. Irmão, só cada um sabe o que passou para chegar até onde você está. Só você sabe as rejeições, só você sabe os sofrimentos, só você sabe o quanto já abdicou para viver até aqui. Mas uma coisa que nós lemos que é importante: se você perseverar até o fim, você será preservado pelo Senhor, você vai ter vitória plena, você vai ter socorro, você vai ter uma esperança firme em Cristo Jesus para a sua vida. Se no caminho a gente começar a abandonar a esperança, se no caminho a gente começar a lançar fora as promessas, às vezes Jesus renova a minha esperança em coisas pequenas. Como assim? Aparentemente pequenas. Mas quando eu vejo Letícia, ou Ana Alice, ou as nossas crianças adorando Jesus, você vê que Letícia é como Jesus fala, né? Deixai vir a meus pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
Se você está com vergonha de bater palma, ela não está nem aí. Se você tem vergonha de pregar o Evangelho, ela está nem aí. Aonde ela está, ela prega sobre Jesus, ela fala que Jesus é bom. Ela diz: você precisa ir na igreja. Uma criança de 4 anos. Enquanto nós, mais velhos, achamos que nós temos o conhecimento, Deus levanta os pequeninos para nos mostrar a essência que a gente tem. Quando eles nos alertam de: ei, você é crente, você não pode fazer isso, você não pode dizer tal coisa, porque eles estão puros, né? Estão vendo da forma que a gente não consegue ver. E quando nós vemos essas crianças crescendo em Deus, avançando, e Deus abençoando a vida delas, isso começa a gerar no nosso coração uma esperança de dizer assim: Jesus não perde o controle. Nós passamos por uma pandemia terrível, mas aqui vocês estão vivos, respirando. Se você não foi levado nessa pandemia, tem um propósito de Deus na sua vida. Tem um propósito de Deus na minha vida e na sua. Deus continua trabalhando com um objetivo. Mas tem pessoas que já lutaram muito e tem um momento delas também, como teve um momento para essa mulher, e aí ela recebeu essa graça, essa misericórdia de Deus, de ser restaurada. Mas o que chamou a cura na vida dela não foi uma grande oferta, mas foi a fé dela de que Jesus continua podendo salvar, curar, libertar, transformar. Será que nós cremos ainda nisso, irmãos? Será que ainda temos visão para isso? Será que a gente acha que o sistema está todo tomado? Quando nós olhamos o sistema político brasileiro, nós dizemos assim: está tudo tomado, não importa. Quando nós vemos o alto índice de corrupção, injustiça, eu quero te dizer uma coisa: Jesus fez uma vez, Ele faz de novo. Ele não tem problema em refazer. Ele não tem problema, irmãos. Você já olhou a história do mundo? Um dia o Império Romano disse que ia destruir o povo de Deus. O Império Romano é somente uma fagulha na história. Aonde não existe Babilônia mais, irmão. O Egito já foi uma grande potência em tecnologia. Quem é o Egito hoje? Entende? Aonde estão os grandes impérios? Aonde estão os grandes reis? Quando o índice de injustiça aumenta, significa que a justiça divina virá. Porque os homens estão se apoiando no seu próprio entendimento, os homens estão se apoiando na sua própria força, achando que eles podem tudo, que está dominado por eles. Mas Deus só precisa, muitas vezes, de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Nós precisamos continuar crendo nisso. Nós precisamos continuar nessa esperança. Versículo 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço na casa, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que vocês estão nesse alvoroço e vocês choram? A criança não está morta, mas ela dorme. E eles riram, porque o retrato era outro. Então Deus manda sair todos os incrédulos através de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, só ficou com o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tira a incredulidade do meio da tua casa. Tira a incredulidade do meio da tua história. Tira a incredulidade hoje do meio do que está te cercando, te oprimindo. Jesus disse: tira esses incrédulos, né?
Tomando pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te levanta. Levante-se. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados com o que aconteceu. Entende? Nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar perseverantes. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: permaneça. Parece que foi colocado algo na minha frente. Não importa, continue crendo. Eu não sei se você já recebeu palavras assim, mas esses dias eu recebi. Quando eu amanheço, vou ver no celular uma simples palavra de um irmão, diz assim: pastor, a obra é grande, continue firme, continue crendo. As pessoas nem sabem o que está acontecendo, mas Deus sabe do nosso coração. Mas sabe qual é o nosso problema nesse século? É que muitas coisas estão acontecendo de imediato com outras pessoas, e conosco parece que é mais difícil. Mas a pergunta para nós nessa manhã é: você continua crendo nas promessas de Deus para a sua vida, ou você está preferindo jogar a toalha? Eu quero dizer uma coisa para mim e para você: eu preferi crer, porque se eu jogar a toalha não vai mudar nada, mas se eu continuar crendo, eu posso tocar nele e receber a plenitude do que ele tem para mim. Entende? Qual é a direção que Deus tem dado para a minha vida e para a sua vida? Qual é a direção de Deus para nós? É nisso que eu quero chamar a nossa atenção, para a gente orar nessa manhã, finalizando essa mensagem. Qual é a direção que Deus tem dado para a sua vida? Um crente sem direção é um crente perdido. Ele precisa ter uma direção de Deus. Ele precisa ter uma convicção do que Deus tem para ele. Se você não tem, peça ao Senhor hoje uma convicção. Deus, o que é que você tem para a minha vida? O que é que o Senhor tem para a minha casa? Qual é a direção que o Senhor tem para mim hoje? Queria que você baixasse sua cabeça e você orasse sobre isso. Ore perguntando ao Senhor qual é a direção que Ele tem para a sua vida. Ore, discina hoje no Senhor qual é a palavra. Senhor, se o Senhor falou profundamente nessa manhã ao meu coração, me traga uma direção concreta hoje. Me traga uma direção plena. Me traga uma direção certa. Não me deixe, Senhor, sem uma direção concreta tua. Ó Deus, abre os nossos olhos. Abre os olhos do nosso entendimento nessa manhã. Estamos aqui, Senhor,